podemos dar início, que estão todos já na sala. Vamos partir para este painel da tarde com um bocadinho de derrapagem, mas obviamente que vamos aqui cumprir a nossa meta, que é ouvir o Sr. Presidente da Região de Turismo do Algarve, o engenheiro João Fernandes, a qual agradeço já a disponibilidade por estar aqui conosco neste seminário internacional, e depois, em seguida, teremos a oportunidade de ouvir o Sr. Presidente da CCDR Alentejo, Dr. Ceia da Silva, que teve a amabilidade ontem também de gravar um pequeno vídeo para nos falar um bocadinho desta radiografia do setor. De uma forma muito breve, porque o seu currículo é muito mais vasto do que isto que tenho aqui, mas só para deixarmos umas notas: João Pedro Ferreira Caldas Fernandes nasceu no Porto, como é um cavalheiro posso dizer a idade, em 1974, cresceu em Lisboa e tornou-se algarvio logo que atingiu a maioridade. Vive em Faro desde então, é licenciado em Engenharia do Ambiente e pós-graduação em Gestão Empresarial pela Universidade do Algarve, tem apostado na formação avançada na área de gestão, de marketing, recursos humanos, ambiente. É atualmente, como já o apresentámos, presidente da Região de Turismo do Algarve e da Associação de Turismo do Algarve, tendo sido recentemente eleito vice-presidente da Confederação de Turismo de Portugal e, entre outras e inúmeras funções, foi diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, coordenador do Núcleo de Planeamento, Avaliação e Certificação do IFP, docente da Unidade de Ciências de Tecnologia e Recursos Aquáticos da Universidade do Algarve. Engenheiro, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje conosco e é uma mesa redonda que tem só nós os dois, não é verdade? E o Dr. Ceia da Silva, que vai estar à distância, mas que também não vai poder intervir diretamente, apenas vamos conseguir ouvir a intervenção que gravou ontem. E eu começava por lhe perguntar, sendo o Presidente daquilo que durante estes 2 dias até ouvimos chamar com frequência o postal do turismo em Portugal, que é a região do Algarve, como é que a região de turismo, sob a sua presidência, lidou com este imprevisto que ninguém pensava que nos iria acontecer, a pandemia, e muito menos com o imprevisto de não sabermos quanto tempo é que ele vai continuar. Com esta criança, permita-me, nos braços, o que é que teve necessidade de fazer para que o Algarve continue no mapa das rotas turísticas e dos destinos de excelência? Bem, antes de mais, boa tarde a todas e a todos, aqueles que nos acompanham aqui em direto, aqueles que estão em casa, agradecer à Fidestra e à sua organização o amável convite, cumprimentar a nossa moderadora, Maria Salomão Martino, e também o meu amigo Ceia da Silva, que estará desta feita em formato digital. Sempre na moda, Ceia. Naturalmente que foi um desafio, antes de mais, inesperado. Ainda há bocado a falar com o Dr. Pedro Mota Soares, que aliás aproveito para cumprimentar, estava a referir que em janeiro e fevereiro o Algarve, que é um destino maduro, em pico da época baixa, estava a crescer 15,3% em hóspedes. Portanto, isto antes da pandemia, os 2 meses antecedentes a março, que são normalmente especialmente penosos para o Algarve, dada a sazonalidade. Nós até aí tínhamos conseguido, com a diversificação da oferta, portanto, gerando novas motivações de visita à região, com a diversificação de mercados, com o reforço das ligações aéreas durante a época baixa, conseguimos granjear uma procura que estava a ser com um peso relativo muito superior à época baixa do que acontecia na época alta, o crescimento. Portanto, estávamos a proceder ao esbatimento da sazonalidade, nada fazia antever que aquele não seria mais um ano de recordes. Eis não quando fomos todos surpreendidos com esta realidade. E o que fizemos? Para dar uma ideia muito clara de alguns projetos marcantes, mas de lá para cá todos os dias são desafiantes, a 18 de março a região de turismo do Algarve fazia 50 anos.
uma bonita data, e nós tínhamos previsto uma campanha para assinalar essa efeméride. Nós transformámos toda essa campanha, o que numa organização pública com as regras a que estamos sujeitos é realmente difícil, nós transformámos toda essa campanha numa campanha dirigida aos empresários para a divulgação de um gabinete de apoio ao empresário que criámos naquela hora, a 18 de março, começou um gabinete de apoio ao empresário com uma estrutura vocacionada para ajudar os empresários. Porquê? Porque percebemos perfeitamente que, naturalmente, todos os governos estavam a reagir com medidas de apoio, mas que, sobretudo, os microempresários não têm um back-office como têm os grandes grupos e que têm dificuldade em descodificar a mensagem e a oportunidade de algumas dessas linhas de apoio. Portanto, montámos essa estrutura na região de turismo, exatamente com esse vínculo. Criámos manuais, até em inglês, sobre as várias medidas iniciais, depois tornou-se manifestamente impossível, porque já eram muitas, traduzidos pelos colegas dos postos de turismo, porque estão muito versados na forma de expressar o inglês como um native speaker, e mais tarde até transformámos os colegas dos postos de turismo em linha avançada de primeiro contacto com os microempresários. Porquê? Porque primeiro nós temos também empresários que são ingleses, alemães, holandeses, e temos colegas nos postos que falam fluentemente essas línguas e, portanto, com uma formação que demos a esses colegas, eles primeiro faziam a primeira abordagem aos microempresários na sua língua original, seja o português, para a maioria dos casos, seja para outros, também na sua língua nativa, e, portanto, transformámos cerca de 40 pessoas que atendiam turistas num posto de turismo em linha avançada de apoio às empresas. Isso foi de tal forma bem sucedido, nós neste momento temos mais de 30 mil contactos com empresários em termos de atendimentos, de uma estrutura que não tem essa competência. Portanto, esse foi o nosso primeiro foco, as empresas vão sofrer com esta crise, tivemos essa percepção precoce, clara, nós temos que fazer tudo para chegar às empresas com os instrumentos que existem. Podem não ser instrumentos nossos, mas são instrumentos que servem aos empresários. Depois também uma outra linha, e continuam a ser as linhas prioritárias desde hoje, ajudar a economia a chegar ao espaço de oportunidade de procura, portanto tem que resistir até lá, senão não temos resposta. E a segunda linha era a segurança. Em matéria de segurança, nós fomos talvez o primeiro destino, a primeira região do mundo, e eu estou a dizer isto talvez porque não conheço outra, que teve um manual com protocolos sanitários de áreas como o Golfo. Eu não estou a falar de Portugal, estou a falar do Algarve, do Golfo, de casamentos, de praias, de rentacares, das várias áreas. E como é que nós conseguimos isso tão rápido? Com um passo de humildade. Nós não temos competência específica em cada uma das áreas para desenhar protocolos sanitários, mas os empresários que trabalham nessas áreas e que há muito tempo num destino maduro como o Algarve trabalham protocolos sanitários no âmbito daquilo que têm que cumprir no HACCP ou até nos protocolos que tinham feito para a crise das aves, para a gripe das aves, já tinham essa referência. Com as orientações da DGS conseguimos estreitar ainda mais esses protocolos e nós tivemos uma publicação de um manual que saiu, foi referenciado no Reino Unido, por essa Europa fora. Portanto, em primeiro lugar, também contribui para isso. A título de exemplo, ainda hoje, a época balnear é marcada por regras que foram construídas ipsis verbis, à exceção do sinal de semáforos. Todas as outras regras foram construídas por um concessionário de Vila Moura, a nosso pedido, entregues à APA como proposta e adotadas a nível nacional como solução. Ainda hoje, a distância entre colmos, as diferentes regras foram criadas a partir desse contacto com as empresas. Depois tivemos uma interlocução sempre muito presente com a Administração Regional de Saúde, no sentido de que há regras, mas depois a aplicação específica. Nós estávamos a ver em Espanha, quando havia, por exemplo, nas Baleares, um hotel que ficou sitiado quase, não é? Nós queríamos ter soluções mais adequadas. E a nossa Direção-Geral de Saúde, felizmente, emanou uma orientação
específica para o alojamento turístico, mas isso não chega. O destino turístico Algarve é, quando acontece qualquer problema, um megafone enorme que nem sempre é positivo se a notícia for negativa. Portanto, fizemos uma interlocução com a Administração Regional de Saúde para que os delegados de saúde das 3 sub-regiões, Algarve, Central, Barlavento e Sotavento, disponibilizassem o seu contacto direto para questões aos empresários. Nós próprios servimos ainda hoje, regularmente, de ponto de esclarecimento para muitas matérias como: vem uma equipa de futebol jogar aqui, que tipo de serviço é que este hotel pode servir naquela circunstância em concreto? Por acaso a Liga definiu protocolos específicos que articulou com a DGS, mas há muitas matérias que não estão tão detalhadas e nós servimos muitas vezes de ponte com a Administração Regional de Saúde e com os delegados de saúde. Portanto, mesmo na implementação dos protocolos sanitários, a forma de termos as associações todas em contacto com a doutora Graça Freitas para poder ser em primeira hora apresentadas as regras que teríamos que verificar. 2 pilares, posso-vos dizer que de lá para cá tem sido sempre, nestas 2 áreas, um trabalho crescente, nunca a ligeiro. Mas pronto, essas 2 são a trave mestra de qualquer desafio de hoje, que é manter a capacidade produtiva, não é? Tentando que as empresas cheguem, sobretudo as microempresas que têm essa dificuldade. E aqui eu quero dizer-vos que nós chegamos a ajudar empresários, microempresários, a preencher candidaturas, a explicar qual era o botão que tinham que carregar, qual era a dificuldade que tinham com a Segurança Social. Tivemos um apoio enorme também com a Segurança Social e com a Autoridade das Condições de Trabalho e o IFP, para questões, por exemplo, de trabalhadores. Ainda muito recentemente com a Ground Force, há um mês a esta parte também com problemas de unidades hoteleiras, trabalhadores em unidades hoteleiras, e trabalhando também com sindicatos e com comissões de trabalhadores. Portanto, trabalhadores, empresas e segurança são fatores base. Depois, como é óbvio, nós tínhamos que manter a chama acesa também do lado de quem nos procura e, obviamente, que é um exercício muitíssimo complexo. O que é que nós fizemos? Fizemos campanhas desde enquanto estávamos em confinamento. A campanha O Algarve Lembra-te de Mim, aliás, foi premiada internacionalmente também, que no fundo visava o quê? Visava a que alguém que não pode viajar não deixasse de ter no seu top of mind, e ela foi não só no mercado interno, mas no mercado internacional, com esse propósito. São campanhas normalmente muito baseadas nas redes sociais, porque hoje é a melhor forma de segmentar a mensagem, de chegar a mais gente, também com custos que têm que ser controlados, porque não passamos a ser ricos, não é? Bem pelo contrário, as cativações que o digam. Depois fizemos uma campanha já no período de desconfinamento. Tínhamos feito outra internacional que era o Don't Cancel, Postpone, portanto, na perspectiva de apelar a que se adiasse o período de reserva e não se cancelasse definitivamente a reserva. E fizemos depois o Algarve Fica-te Bem, que aliás a Marketeer vem dizer que entre nós, a Jerónimo Martins, bem, eram só grandes empresas e nós, que temos recursos bem mais parcos, foram as campanhas mais bem-sucedidas, com melhores resultados publicitárias em agosto, no momento de agosto. Portanto, fizemos no confinamento, no desconfinamento, no período da época alta, para também se arrastar a época alta, o que aconteceu, fizemos depois já num período mais avançado para os mercados externos, para o trabalho à distância. Aliás, estamos a trabalhar nessa... Antes da pandemia já estávamos a trabalhar com o Algarve Tech Hub no sentido de atrair nómadas digitais. Muitas vezes dizemos que a pandemia traz isto de novo. A pandemia, sobretudo, intensificou algumas apostas que já todos tínhamos muito presentes. O trabalho à distância para nómadas digitais não é uma coisa nova, mas é intensificada com esta realidade. A aposta na sustentabilidade não é uma coisa nova, como disse, eu sou engenheiro do ambiente, escolhi ir para a engenharia do ambiente há 30 anos, e não é nova a aposta na sustentabilidade. A transição digital também tampouco, não é? Ainda há pouco tempo aqui com o Carlos Bahia estávamos a recordar que sessões síncronas já nós fazíamos há 12 anos. Portanto, aquilo que hoje se faz no Zoom ou no Teams, passa publicidade, já existia, não é? Até para o comum dos mortais com o Skype. Não é preciso ser só
mas agora intensificou-se. E, portanto, nós temos que também estar atentos a fenómenos que, sendo já parte daquilo que é estratégico, se intensificam, aproveitando também essas oportunidades. E também nisso trabalhamos, seja do ponto de vista de campanhas publicitárias, campanhas que, no fundo, despertam a atenção para a oportunidade daqueles que já nos conhecem, mas agora também vos digo, nós temos que ser muito pragmáticos, nós não podemos apenas andar, até porque isso custa muito dinheiro e nós temos que alocar recursos de forma muito eficaz, a fazer campanhas a toda a hora de o Algarve melhor destino, isso toda a gente diz. Nós temos que ter, desculpem uma expressão que é mais futebolística, tempo e resultado. E, em concreto, as campanhas em que estamos a apostar com mais incidência, estamos a falar de cerca de 7 milhões de euros de investimento em campanhas para mercados externos e que estão na rua, são campanhas que associam a promoção do destino à oportunidade de viajar. Como? Nós habitualmente já fazemos campanhas com os parceiros, sejam eles operadores com capacidade aérea ou companhias aéreas. E então, e essas campanhas conjuntas são, por exemplo, como a EasyJet ou uma Ryanair, passa publicidade, campanhas em que eles divulgam os voos e divulgam o destino simultaneamente. Portanto, a oportunidade de comprar aquele voo para aquele destino tem um duplo efeito de colocar no top of mind o destino, mas não perder a oportunidade de comercializar logo ali a relação com o cliente. E o que é que nós fizemos? Antecipámos muito essa relação contratual, aproveitando a má execução do ano anterior, porque os contratos são feitos por objetivos, como o ano passado a capacidade aérea em todo o mundo reduziu, nós aproveitando essa disponibilidade orçamental, nós contratámos o ano passado para não ficarmos agora à mercê da concorrência, que obviamente tem uma capacidade financeira muitíssimo superior a nós, né? Nós concorremos com as Baleares, com as Canárias, com a Andaluzia, com destinos que são maiores do ponto de vista da capacidade de atração que Portugal. Tem mais turistas de Portugal, é bom termos esta noção. E para não ficarmos à mercê dessa concorrência, nós antecipámos as contratações com a Ryanair, com a EasyJet, com a British Airways, com a Jet2, entre muitas outras. É por isso que sempre que há uma oportunidade, há uma campanha já montada, não é porque nós fomos muito ágeis agora, é porque nós já o fizemos. Nós fizemos com 26 operadores, entre companhias aéreas e operadores, contratações já feitas, não estamos a pensar a fazer no futuro, já estão contratualizadas. Agora, elas só podem acontecer quando elas têm efeito, senão estamos a jogar dinheiro à rua. Não é? Nós fizemos uma campanha com a EasyJet e tivemos um pico de pesquisa de 40%, com uma alta taxa de conversão para a reserva. Mas se nós estivermos a fazer campanhas em alturas em que não é possível voar, nós estamos a jogar foguetes. Ficamos todos muito contentes, mas com pouco efeito. Pronto, é óbvio que continuaremos a fazer campanhas de marketing associadas ao destino, mas nós temos que ter muito mais presente a comercialização e por isso, por exemplo, flexibilizamos muito as regras dos chamados planos de comercialização e venda, que são sistemas de alavancagem do marketing de cada empresa. Vamos imaginar, eu sou aqui o representante deste hotel, o Hotel Eva, aproveito para cumprimentar os trabalhadores e a administração, e quero fazer uma ação de comercialização com um operador, quero trazer uma imprensa, quero fazer uma ação B2B qualquer. E nós pagamos metade dessa ação. Portanto, nós percebendo que isso é muito ágil e muito direto ao resultado, nós flexibilizamos o acesso a esses PCVs exatamente com esse intuito, para logo que a empresa possa poder assumir aquela alavancagem. Então, permita-me aqui pegar numa deixa sua, um turismo, um destino de maturidade, o Algarve, que faz a diferença, obviamente, de quem se está a lançar. Hoje de manhã ouvimos aqui em alguns dos painéis considerar que este destino de maturidade precisa, obviamente, de continuar a ser lançado.
A nível internacional, alguns países com uma escala e com uma capacidade turística muito diferente da de Portugal, como dizia, a escala faz a diferença, mas têm já começado a fazer experiências, nomeadamente os nossos amigos espanhóis, não é verdade? Que estão aqui também nesta sala presentes e estão também online várias organizações, ou, por exemplo, com os colegas gregos que também estão, que é um destino de concorrência também para nós. Que me permita saudar e desejar-lhes o melhor, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista da economia, que certamente também estão a passar por momentos difíceis. Exatamente, muito obrigada. E o Algarve está nesta linha da frente? Sim, claro. Aliás, mais uma vez, tempo e resultado. Eu gosto sempre, se calhar, a minha vertente de engenharia de gestão. Eu gosto de resultados mais do que grandes parangonas. Em concreto, como referi, na época baixa, 70% do nosso crescimento dos últimos anos foi em época baixa. E isso é um esforço que se faz, como eu disse, gerando novas motivações de visita à região, gerando, no fundo, a oportunidade de visitar a região fora do período da época alta. E nós podemos ver, por exemplo, que Vila Moura se tornou a meca da vela ligeira. Nós chegámos a ter aqui mais atletas olímpicos de outubro a maio do que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Não foi por acaso. Porquê? Porque criámos todas as condições, do ponto de vista dos eventos da vela ligeira, do ponto de vista das infraestruturas que já existiam, das qualidades que o próprio mar e o acesso a esse mar têm, mas também da divulgação, através de empresários altamente qualificados nesta área da organização deste produto, passámos a ter aqui uma procura da vela ligeira no período do inverno que se destaca a nível mundial. Passou a ser a meca da vela ligeira, o Algarve, e em concreto Vila Moura. Aconteceu o mesmo, por exemplo, com este período até de confinamento, até saiu reforçado, com o hipismo. Não é? As provas indoor ficaram muito condicionadas, o hipódromo de Vila Moura, por exemplo, tinha características especialmente apetecíveis, seja do ponto de vista climatérico, mas elas estavam a ser trabalhadas antes, não é? Nós já tínhamos vários eventos que durante o inverno eram especialmente competitivos, por isso tínhamos aqui os melhores cavaleiros, por isso tínhamos aqui essa procura já sustentada, que depois sobressai. Quando nós falamos, por exemplo, em percursos pedestres, há vários anos a esta parte que nós temos vindo a percorrer esse caminho. É por isso que depois temos uma via algarviana, ou temos, por exemplo, uma rota vicentina, que é a Leading Quality Trail ao nível mundial, não é? Pela European Ramblers Association, não é nenhuma instituição de vão de escada, é um reconhecimento internacional. Exato. É por isso que, por exemplo, ao nível da observação de aves, temos vindo a evoluir há largos anos a esta parte. É por isso que temos o programa, por exemplo, Cycling and Walking. Nós não apostamos na volta ao Algarve porque somos fãs de bicicleta desde pequenos. É porque ela marca o início da época alta e por isso temos da época desportiva da bicicleta em estrada e é transmitida na Eurosport para os mercados internacionais. É por isso que temos, por exemplo, o Algarve Bike Challenge para a lógica da BTT, ou por isso que temos a Eurovelo 1, que é uma ciclovia que vai desde o norte da Noruega e termina em Sagres, e que é para a lógica do touring. Portanto, repare, só aqui em apostas de bicicleta temos ciclismo de estrada, BTT e touring, completamente diferentes, procuras diferentes, mas que impactam nos nossos principais mercados emissores. É que todas estas lógicas, seja no turismo de natureza, no surf, o surf no Algarve não tinha nem de perto nem de longe a expressão que tem. E muita gente fica espantada porque temos aqui tanta gente de Espanha. Porque nós já há anos que andamos a divulgar o surf na Andaluzia, porque a Andaluzia não tem como fazer surf e está aqui ao nosso lado e é um Portugal deitado. Tem 9 milhões de habitantes. Portanto, isto não acontece por acaso, acontece porque há muitos anos a esta parte estamos a trabalhar. Também acontece porque é um território com recursos que são quase inesgotáveis, não é? E sempre que começamos a trabalhar o turismo de natureza, por exemplo, toda a gente criticava, hoje já ninguém critica. Começámos a trabalhar a cultura, por exemplo, porque precisamos de enriquecer a nossa diferenciação com base nas nossas raízes, naquilo que são as tradições, a história, aquilo que nos diferencia, não é?
não na lógica de nós primeiro, não é essa a lógica, somos um país aberto e uma região altamente multicultural, mas na perspectiva de que os andaluzes também têm o Flamengo, também têm os touros, como nós em Portugal temos o fado, e nós no Algarve também temos que ter marcas claras, não só por uma questão de sustentabilidade daquilo que é a nossa história, não é? É o nosso património, mas também porque isso também é uma vantagem quando toda a gente procura autenticidade, quando toda a gente procura algo característico do espaço que visita. Portanto, nós temos sido, felizmente, e estou à vontade, porque eu estou há 7 anos na região de turismo do Algarve e apenas há 2 anos e meio como presidente. Mas há muitos anos que a região de turismo tem vindo a trilhar este caminho e é por isso que o Algarve conseguiu beneficiar dessa capacidade de atrair pessoas em época baixa. Muitos portugueses, ao contrário do que às vezes se diz, muitos portugueses em época baixa a virem ao Algarve e a olhar para os números do INE sem preconceito, olhar para eles como eles lá estão. E percebemos claramente que há cada vez mais portugueses a descobrirem o Algarve em época baixa. Muitos espanhóis que nos últimos anos têm olhado para Portugal com muita curiosidade e até com carinho. Isso é interessantíssimo ver. A Maria certamente se identifica muito com esta perspectiva. Acho que somos povos muito parecidos e ainda assim diferentes, e nessa diferença temos muito que partilhar. Eu gosto imenso de viajar para a Espanha e encontro os espanhóis muito felizes quando visitam Portugal. Portanto, há aqui uma oportunidade grande também em termos de mercados de proximidade que sempre fazem um efeito tampão nas crises. Nós temos a ideia de que agora com esta crise, porque é de segurança, tivemos uma procura reforçada de portugueses, o que não é normal, e uma procura de espanhóis numa segunda fase. Não, isso é normal. Se olharmos para 2001 e anos seguintes, anos de crise, se olharmos para 2009 e nos anos seguintes, aconteceu o mesmo. Os mercados para quando há crise, as pessoas que viajam para mais perto. E, portanto, os mercados de proximidade reagem e os mercados externos normalmente têm dificuldade em ter o mesmo comportamento que quando está tudo bem. E, portanto, até por isso, por uma questão de resiliência, o crescimento no mercado interno alargado, não é? É também especialmente importante. Já estou a falar há muito tempo. Não. Só uma questão ainda aqui para um esclarecimento. Mercado de proximidade é sem dúvida Espanha, não é? Embora também a Espanha, pela sua dimensão, tenha algumas regiões, como por exemplo Barcelona, que a proximidade já não permite a deslocação de carro, não é verdade? Nós temos aqui na sala 3 colegas franceses, o Joseph Touvenel, o Lucien e a Cristel. O Joseph Touvenel é membro da Confederação de Sindicatos Cristãos Franceses e é vice-presidente do ESA. E chegou a Faro, mas chegou, infelizmente, vindo com um avião que faz parte da frota da Air France. Ou seja, não utilizou a nossa companhia aérea para chegar a Faro. Sendo a região do Algarve, dentro das 5 regiões, uma das 3 privilegiadas com um aeroporto, não é? Porque o Alentejo não temos, mas não temos, exatamente. A região centro também não usufrui disso. A região de turismo considera que o aeroporto é uma mais-valia para não este turismo de proximidade, mas é também captarmos mercados mais distantes, e que a nossa companhia aérea, afinal, nos serve ou não nos serve? É uma boa pergunta. A TAP, para termos uma ideia, uma perspectiva também histórica, em 2009, até 2009 fazia voos ponta a ponta a partir de Faro. Ponta a ponta, ou seja, de Faro para Paris, de Faro para Londres, de Faro para... e depois deixou de fazer essas ligações. E porquê? Porque do ponto de vista do seu modelo económico, né, enquanto empresa, da sua viabilidade enquanto empresa, adotou o modelo hub. Portanto, um modelo em que concentra toda a sua operação num só sítio, Lisboa, e depois, a partir daí, distribui tráfego. Ou seja, a sua maior rentabilidade está nos voos de longo curso, sobretudo os voos transatlânticos.
do Canadá, Brasil e Estados Unidos. E depois, a partir daí, reencaminha o excedente dessa procura, portanto, os que não saem em Lisboa, para outros destinos. E mesmo nesse processo, ele não nos é vantajoso para nós. Porquê? Porque quando desvia esse fluxo, ou redistribui esse fluxo que vem transatlântico, ele tem a principal preocupação de encontrar outras cidades que têm a chamada catchment area, portanto, têm uma área de influência com uma densidade populacional elevada. Porquê? Porque assim pode levar o avião de volta cheio. Portanto, todos estes fatores, coisa que no Algarve, com 450 mil habitantes, nós recebemos muitos turistas, mas temos poucos turistas do Algarve a saírem para esses voos. Do ponto de vista da rentabilidade económica, neste modelo, ela não é, matematicamente, não é a mais apetecível. Mas nós temos que nos lembrar que TAP quer dizer Transportadora Aérea Portuguesa. E no Algarve também há contribuintes. Também somos portugueses. Por isso mesmo, há 2 anos a esta parte, tenho vindo a falar com a TAP e nos últimos, sobretudo no último ano, temos intensificado as negociações com a administração, tivemos reuniões com o Sr. Ministro, tivemos reuniões com o Sr. Secretário de Estado e, felizmente, as coisas têm evoluído, sobretudo em 2 de 3 eixos. Porque falamos muitas vezes com esta aspiração da TAP voar ponto a ponto, mas há outras 2 coisas muito importantes, que é, mesmo enquanto modelo hub, nós tínhamos passageiros que ficavam em média 4 horas e meia à espera de ligações para o Algarve. E nós estamos a falar de pessoas que vêm dos Estados Unidos, Brasil, Canadá, África, de outros países, de outras pontes também, como o Dubai, etc., que são pontos importantes depois para distribuir fluxo. O primeiro aspecto é a melhoria da conectividade do hub com os nossos mercados emissores, com aqueles que, não tendo uma ligação direta para o Algarve, possam fazer essa triangulação. Isso foi trabalhado, felizmente, com sucesso com a TAP, que nos apresentou propostas interessantes. Depois também a melhoria das frequências de ligação Faro-Lisboa. Porventura reduzindo a dimensão das aeronaves. Não me interessa nada que venham aviões muito grandes de Lisboa para o Algarve vazios. Claro. Não é bom nem para a companhia aérea nem para nós. Portanto, load factors altos, preços mais ajustados também é preciso, até para eventualmente apostar na própria catchment area lisboeta como uma oportunidade para algum complemento de procura e, portanto, melhorar as frequências com Faro-Lisboa, que estamos felizmente também a trabalhar bem nessa área. Mas não chega, exatamente porque a TAP se chama TAP, exatamente porque ela tem uma intervenção pública, nós que também fazemos parte dessa intervenção em contribuintes, também reclamamos que haja uma ligação de ponto a ponto para começar. Mas que depois também haja algumas ligações, como acontece no Porto e como acontece noutros pontos. A TAP tem que basear um avião, pelo menos aqui, numa primeira fase, para poder fazer ponto a ponto, e há boas oportunidades. Sobretudo quando nós estamos a falar de um aeroporto que, como em todo o mundo, vai sofrer reduções fortes de capacidade, mesmo agora com a reativação dos voos. Porque se todas as companhias aéreas no mundo, só um ponto prévio, antes da pandemia, nos 2 anos anteriores, tinham falido em todo o mundo 36 companhias aéreas, em 2 anos. Portanto, já era um modelo sobre stress, modelo da distribuição. O maior operador turístico do mundo e mais antigo, a Thomas Cook, faliu. A TUI passa por momentos difíceis. Portanto, é um meio conturbado das ligações aéreas. Se ainda por cima está sobre mais stress, quer dizer que todas as companhias aéreas estão a anunciar reduções de frotas e de tripulações, portanto vai haver uma redução forte de rotas. Isso quer dizer o quê? Que vai haver rotas que são altamente rentáveis, mas que por uma questão de cada uma das empresas pode ficar vazia. A TAP pode aproveitar essas oportunidades, até do ponto de vista da sua própria rentabilidade. É lógico que nós não estamos à espera da TAP, peço desculpa pela franqueza. Nós tínhamos, se bem se lembram, tivemos até a ameaça da saída da base da Ryanair de Faro. Conseguimos, felizmente, negociar com a Ryanair e que ela ficasse cá, com a ajuda do Turismo Portugal, da Secretaria de Estado, da ANA Aeroportos, claramente em equipa. E depois ainda trouxemos a EasyJet. E, portanto, agora temos 2 bases. Qual é a grande vantagem disto?
Parece que estamos muito contentes porque temos aí os aviões e temos tripulação. Não é por isso. Isso é importante, mas não chega a isso. No momento em que toda a gente vai andar a competir por ligações aéreas, ter 2 players que são do mais flexível que há em termos de adaptação a novas circunstâncias, do nosso lado, valem cerca de 60% dos passageiros desembarcados em 2019. O que é que isso permite? Em vez de eu estar a trabalhar com a EasyJet ou com a Ryanair para eles voarem a partir das suas rotas, eles estão a trabalhar com o mesmo interesse que nós em voar para outros lados. Isso é uma vantagem completamente distinta. A EasyJet e a Ryanair têm o mesmo interesse que o Algarve seja bem sucedido. Mas, como são flexíveis, quando cair uma rota, de certeza que eles a podem ocupar, pelo menos melhor de qualquer outro. Portanto, estas negociações não são simples. Nós não temos o mesmo envelope financeiro que outros destinos têm, portanto temos que ser melhores e mais rápidos a trabalhar. E felizmente nós temos conseguido fazer isso agora. Isso quer dizer que o Algarve está uma maravilha? Não está. Está um desespero só. Nós olhamos para os dados do desemprego e eles são indesmentíveis, não é? Nós temos com níveis de desemprego ao nível da troika e nós não vemos isso no resto do país, não é? O resto do país conseguiu acomodar com os instrumentos de apoio à manutenção produtiva aquilo que o Algarve, exatamente por ainda ter sazonalidade, não conseguiu, porque a crise vem em março e, portanto, a contratação subsequente não aconteceu. A contratação para a época alta não aconteceu. E aquela que aconteceu para a época alta, porque apesar de tudo ainda tivemos um verão dentro do possível, melhor até do que o esperado, sobretudo pela procura nacional, deixou de acontecer logo em setembro, outubro, final de setembro, outubro. E nenhuma empresa voltou a contratar depois daí. E como temos uma região muito dependente do turismo, e essa dependência não é apenas direta, é também indireta, não é? O pescador já não vende para o restaurante porque o restaurante não tem um consumidor que o turismo traz. Não é? Para dar um exemplo mais corriqueiro, mas acontece-me, nós todos que não vivemos diretamente do turismo, vivemos de alguma forma para o turismo. Não é? E bem, é um setor que tem trazido aquilo que ao Algarve tem faltado, às vezes até do contributo nacional. Então, para depois não esgotarmos o debate, porque vamos abrir o debate, eu penso que agradeço primeiro esta primeira intervenção, pedi uma salva de palmas. E então agora passar a ouvíamos a intervenção do Presidente da CCDR Alentejo, Dr. António Ceia da Silva, que está em gravação, e depois disso iríamos outra vez partir para o debate da sala e também das pessoas que estão online. Eu pedia só à equipa que colocasse o vídeo, mas que antes de o pôr no ar, se fizesse favor, se me deixava só aqui dar uma nota, uma breve nota curricular sobre o Dr. António Ceia da Silva, que até há bem pouco tempo era seu colega presidente da região de turismo do Alentejo, mas que hoje, única e exclusivamente, a sua intervenção é como presidente da CCDR. Foi professor do ensino secundário no período de 1982-1985, foi técnico de turismo, foi deputado da Assembleia da República de 2005 a 2008, presidente da região de turismo de São Mamede desde 1995 até 2008 e com a extinção das regiões de turismo foi presidente da Comissão Instaladora da Área Regional de Turismo do Alentejo e presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo desde 2008 até 2020. Hoje em dia é presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, iniciou as suas funções em outubro de 2020, foi professor do Instituto Politécnico de Porto Alegre, tem o curso de Inspetor de Turismo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto, é licenciado em Turismo pela Escola Superior de Educação de Porto Alegre, tem o curso de mestrado em Gestão de Destinos Turísticos e é doutorado em Turismo pelo IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, e tem uma pós-graduação em Turismo pela Universidade Católica.
e passávamos neste momento a ouvir a gravação do então presidente da CCDR, o Dr. António Ceia da Silva. Bom, muito boa tarde, Dr. António Ceia da Silva, presidente da CCDR do Alentejo. Antes de mais, em nome da Fidestra, da organização deste seminário, queremos agradecer a sua disponibilidade e a sua participação neste seminário e em particular nesta mesa redonda que vamos ter hoje, partilhada entre o Sr. Presidente e o Presidente da Região de Turismo do Algarve, o engenheiro João Fernandes. Este painel, que se insere num seminário que foi programado durante 2 dias, com o objetivo de debater o impacto do Covid-19 em termos económicos e em termos sociais, mas particularmente no setor do turismo. Consideramos, inclusive, que pode ser dito que o turismo é o rosto da precariedade laboral neste momento. E neste painel, nesta mesa 2, ou nesta conferência partilhada, queríamos fazer uma radiografia do setor e perguntar-lhe como é que entende que as dinâmicas regionais, e atendendo ao cargo de presidente da CCDR, como é que estas dinâmicas regionais podem, no fundo, funcionar e têm que funcionar para vencer a crise económica, a crise social no setor do turismo, onde o seu presidente é um expert. Então, Sr. Presidente. Ora, muito boa tarde. De qualquer das formas, saudar a doutora Maria Reina e a organização, esta associação. Penso que esta é uma temática muito interessante e, portanto, saudar também o João Fernandes, e que é uma temática que tem sido muito abordada no país, enfim, porque, de facto, o turismo é, evidentemente, o setor que mais sofreu com a pandemia. Porque é, de todos os setores, o setor mais intersocial, portanto, ou seja, eu numa escola posso fazer isolamentos, aqui na Comissão de Coordenação podemos fazer isolamentos, mas de facto, se eu for para um hotel, eu não sei quem fica no quarto ao lado do meu, se estiver num restaurante, eu não sei quem está na mesa ao lado, portanto, ou seja, é de facto um setor que atravessou uma crise profunda, e afetada obviamente por esta pandemia, que foi de facto muito, e basta ver os números, as quebras chegaram a atingir em algumas regiões 90%, em alguns meses, portanto que é extremamente significativo. Penso, de qualquer das formas, que há sempre uma janela de oportunidade naquilo que são os problemas. Há medidas que eu nunca entendi, por exemplo, nunca percebi porque é que a restauração encerrava aos sábados e aos domingos às 13 horas, e não entendia porque, à partida, nós, tirando a componente social, com quem almoçamos é com as pessoas com quem convivemos diariamente e, portanto, se não ficarmos infectados no almoço, ficamos infectados noutro momento. E, portanto, penso que isso nunca foi muito bem explicado pelos especialistas. E isso afetou muito o setor da restauração, e aquilo que eu mais temia e temo é que com esta pandemia se possam ter perdido algumas pequenas unidades que são muito relevantes para o setor do turismo e para as dinâmicas turísticas regionais. Eu considero tão importante o hotel de 5 estrelas como aquela tasquinha com 10 lugares onde se come aquela sopa de tomate única. E, portanto, tudo isto faz parte do puzzle que é de facto a oferta turística de um território. E eu tenho especial preocupação por esses pequenos e médios empresários que podem ter ficado no caminho ao longo desta pandemia e que fazem imensa falta à oferta turística regional. De qualquer das formas, como eu dizia, há também sempre uma janela de oportunidades. Eu não tenho dúvidas que no pós-pandemia, e, portanto, considerando aqui que vai haver esse momento, enfim, de segurança e vamos acreditar na vacinação, as zonas mais procuradas são exatamente estas zonas como o Alentejo. São zonas de baixa densidade, são zonas com espaço, com noção de tranquilidade e, portanto, os potenciais turistas não vão procurar as grandes metrópoles. Portanto, ou seja, nós vamos conhecer locais em França que não Paris, locais no Reino Unido que não Londres e locais em Portugal que não Lisboa. E, portanto, claramente que estas pequenas regiões
vão, na minha opinião, ter um forte incremento no pós-pandemia. E isso é extremamente, eu diria, traduzido no facto de eu próprio ter recebido aqui ao longo destes meses muitos potenciais investidores que mantêm projetos muito interessantes para o Alentejo na área do turismo e que inicialmente até iriam investir nas grandes metrópoles, e portanto nomeadamente em Lisboa, e que traçaram e mudaram o seu objetivo estratégico e de investimento para o Alentejo. Só o Presidente Grândola já recebemos na área do ordenamento do território para aí umas 4 ou 5 vezes desde que começou a pandemia, portanto significa que há um conjunto de investimentos enormes naquela Península de Troia que vão surgir e, portanto, e não só, um pouco por toda a região, há de facto esse incremento. Portanto, tenho pena, e já agora apenas deixar este registro, que o PRR não possa, não contemple o turismo. Penso que era necessário haver um programa específico de apoio ao setor, de apoio à revitalização do setor. O turismo também é muito imagem, comunicação, investimento, e portanto nós precisamos de comunicar, portanto, ou seja, no momento em que estivermos em segurança, vamos precisar de acelerar a parte de promoção dos territórios, e é pena que de facto o plano de recuperação e resiliência não abranja o setor do turismo, não é essa a visão da Comissão Europeia, mas eu penso que é decisivo ser criado um programa nacional específico, eu não diria agora de apoio às empresas, no sentido daquilo que foi feito antes, com os layoffs, com o apoio para a questão do Covid, dos testes, dos equipamentos necessários de proteção individual, mas, repito, na área da promoção, na área da imagem, na área da comunicação. Vamos necessitar de comunicar os destinos nesse momento e, portanto, concluindo, esta pandemia afetou de uma forma brutal o setor do turismo. Os pequenos investidores são muito importantes para o território, obviamente como os grandes, mas serão aqueles que terão sentido mais essas dificuldades e nós desejamos que eles possam continuar connosco e claramente não tenho dúvidas que no pós-pandemia estas regiões de baixa densidade vão ser as mais procuradas do ponto de vista das dinâmicas turísticas e do ponto de vista dos segmentos de mercado. Em suma, Sr. Presidente, e como disse, uma janela de oportunidades se pode abrir aqui. O que precisamos é que toda a gente tenha a noção de que nada morreu, vamos voltar a renascer. É isso? Exato. Portanto, eu penso que, fundamentalmente, geralmente é assim, costuma-se dizer que a seguir à tempestade vem a bonança. E aquilo que é a minha sensação é que o turismo, as pessoas vão têm ansiedade por sair, têm ansiedade por poder ir comer uma refeição normal, têm ansiedade por fazer as suas férias e, portanto, se sentirem em segurança, não tenho dúvidas que o setor mais penalizado será agora o setor que mais recuperará e mais facilmente e de uma forma mais rápida ao nível da economia portuguesa, será o setor do turismo, que é decisivo até para a economia nacional. E as regiões serão uma ponte importante e uma base de lançamento desta revitalização? Como eu disse, nomeadamente as regiões de baixa densidade. Portanto, ou seja, as regiões onde não haja grandes aglomerados urbanos, dos quais as pessoas no início irão fugir e, portanto, irão procurar zonas de características mais rurais, menos densificadas e, portanto, é por isso que nós trabalhamos muito as short communities, portanto, as pequenas comunidades rurais, cada vez mais. Aliás, esse é o pensamento da Presidente da Comissão Europeia e da nossa Comissária Europeia e, portanto, essa é também a minha perspectiva e o meu sentimento é que as regiões serão decisivas, de facto, nessa recuperação económica.
Cabe-me então só agradecer mais uma vez a sua participação com esta mensagem de esperança. Eu é que agradeço. Importante para todos. Obrigado. Obrigada. Agradecer, obviamente, de novo ao Sr. Presidente da CCDR este testemunho que nos deixou aqui. Teria sido um debate muito interessante, até porque estávamos aqui a falar dos territórios de baixa densidade e eu estava provocatoriamente a perguntar, que deixo para o debate depois para todos os participantes, se o Alentejo iria tirar o protagonismo ao Algarve. Vejo neste momento que podemos dar início ao debate. Nós estamos também com alguém concorrencial, estamos com os colegas italianos ali, todos em linha a verem. Vi o Pier Giorgio, que é co-presidente do ESA, estava o Tonino do MCL, presidente do MCL, estava o Marco Boleo, ou seja, víamos ali Itália em peso. E passava então agora o debate à sala para questões que quisessem levantar ao Sr. Presidente da Região de Turismo do Algarve, o engenheiro João Fernandes. Boa tarde, Sr. Engenheiro. Antes de mais, queria que dissesse aqui algumas considerações, o que eu acho muito oportuno. Sabemos que foram abolidas taxas e licenças municipais. Eu gostaria que, de alguma maneira, dissesse a consideração acerca da A22, das portagens da A22, uma vez que temos um turismo de proximidade que é o espanhol, o porquê que não poderiam ser abolidas durante pelo menos a pandemia. Queria que me dissesse a sua opinião. Depois, nós fomentamos o turismo, chamamos o turismo, estamos a publicar nas redes sociais e temos as famosas praias do Algarve, entre elas uma muito conhecida, que é a Praia da Marinha, que eu conheço bastante e sou um operador marítimo ou turístico também. Mas o turista chega à Praia da Marinha e tem uma limitação de 15 pessoas. Estamos a falar de um turista que paga centenas, às vezes dezenas ou centenas de euros, e chega à Praia da Marinha e tem uma limitação de 15 pessoas. Gostaria que dissesse também algumas considerações acerca dessa parte. E quando o Sr. Engenheiro diz, e muito bem, realmente, eu fui guia turístico no aeroporto e conheço alguma parte da realidade, ou conhecia, atualmente já não estou por dentro. Quando diz que temos dois players que são bastante importantes no aeroporto, que é a EasyJet e a Ryanair, eu pergunto se, neste momento, somos nós que não estamos a conseguir atrair os players, são os players que não querem o destino Algarve, ou se isto é um mix. O que é que se passa porque não temos um player mais forte? Eu digo que para um tipo de nicho de mercado diferente, temos uma Ryanair e uma EasyJet no inverno que nos sustenta com um turismo sénior e com alguns voos que outras companhias não nos conseguiriam dar, mas eu acredito que se tivéssemos uma companhia mais forte, teríamos um tipo de mercado, temos bastantes hotéis de 4 estrelas, 5 estrelas, teríamos outro tipo, provavelmente, de mercado. E agradecer a sua presença também. Obrigado. Há mais alguma questão na sala? Sim, e Inês? Eu ia só pedir se podiam apresentar, o Vítor não o fez, só rapidamente quem era, para saber qual era o interlocutor que estava, é proprietário de um restaurante aqui no Algarve. É que as máscaras não ajudam ao reconhecimento. Exato, não conhecemos, não é? Peço desculpa, já estive presente num seminário consigo. Sou proprietário da restauração e de uma empresa de animação turística no Algarve. Ora, olá, boa tarde, o meu nome é Inês, estou a trabalhar neste momento num hotel no bairro Alto chamado Lumiares, é totalmente também segmentado para o turismo de luxo, fazemos parte também de uma grande rede hoteleira chamada Small Luxury Hotels, e a minha pergunta é mais para
estava a falar sobre a promoção do destino, do Algarve, e a minha questão é, falámos esta manhã sobre os prémios de turismo, em que falámos que várias entidades, e penso que seja a entidade de Turismo de Portugal, que paga para ter esses prémios. E estavam a falar que realmente era ótimo para o destino, mas não para as empresas. O que eu acho que isto é excelente para o destino e para Portugal inteiro, que isto é uma técnica de marketing bastante facilitada até para chamar mais turistas ao destino. A minha questão é mais para quais são as vossas técnicas para agora, para esta nova fase, porque é assim, nós já tivemos na fase pós-confinamento, primeira fase de Covid, onde as pessoas estavam completamente loucas para ir viajar, faziam já marcações para viagens, que por acaso até pensavam que se calhar isto vai ser uma questão de meses, mas não, já estamos numa fase em que se calhar já estamos a pensar em que vai durar mais do que 5 anos. Quais são as vossas próximas técnicas para incentivar mais viagens para o Algarve? E a minha outra questão, que é assim 2 em 1, como a Maria estava a falar sobre a questão do Alentejo, que acho que é bastante importante, porque realmente estive a estudar e o Algarve já estava a entrar naquela fase do destino que ficava já muito saturado. Praias cheias, ruas cheias, já estava numa fase do destino que já estava muito massificado. E as pessoas já estavam a procurar outras coisas, onde o Algarve se reinventou e muito bem, com a parte do turismo de golfe, por exemplo, birdwatching, por acaso não tinha esse conhecimento, mas ainda bem que começaram a apostar nesse segmento, e gostaria de saber, porque é assim, no ano passado eu tive muitos turistas a dizer que já não iam para o Algarve, mas sim que iam para Odmira, Troia e assim, e gostaria de saber quais são as vossas ideias para tentar competir agora com o Alentejo. Obrigada. Só há espaço para mais uma pergunta, depois temos, não sei se há mais alguém. Online não estou a ver nenhuma mãozinha amarela no ar, o que quer dizer que não deve estar ninguém, e na sala penso que também não há nenhuma questão mais. Então, eu tinha aqui muitas palavra. perguntas. Para já, agradecer ao Vítor as questões que colocou e à Inês, de todo pertinentes. Vítor, em relação à questão das taxas abolidas, não foram abolidas, foram suspensas, o caso das taxas municipais. Aliás, aproveito para cumprimentar aqui o Sr. Vereador, Adriano Guerra, nosso amigo também de trabalho. E, portanto, aí a sensibilidade será, obviamente, de quem as aplica, de manter essa suspensão ou não. Acredito também pela perspectiva de quem solicitou essa suspensão a todos os autarcas no Algarve e viu correspondida essa pretensão, porque os autarcas todos, das diferentes cores, das diferentes autarquias no Algarve, perceberam a sensibilidade do momento e a necessidade de apoiar as empresas e suspenderam as taxas. Em relação às portagens, eu devo dizer-lhe que, se calhar ao contrário da maioria, eu não estou tão preocupado com o valor das portagens. Eu estou muito mais preocupado com um efeito que para mim é mais pernicioso, que é a forma de as pagar. Fico especialmente incomodado quando, na Páscoa ou no verão, temos filas que vão até ao nosso país vizinho para entrar no nosso país, porque arranjamos um método de pagamento que não lembra a ninguém. Exatamente. E, portanto, mais preocupado ainda do que o valor que se paga, e que não se paga do lado de lá, né? Via Centenária, até Sevilha, mais preocupado que isso é a forma de pagar, porque acho que é um contrassenso. Não vivemos na Albânia, portanto, esta coisa de barrar as pessoas à entrada, não, sinceramente não. E para lhe dizer também que se não fosse a placa da região de turismo do Algarve a dizer bem-vindos, a primeira placa que um estrangeiro vê quando atravessa aquela ponte é estrangeiro em Costa. Portanto, também não é essa a forma, claramente, que eu acho que se deve acolher num país de hospitalidade
e que tantas cartas têm dado nessa hospitalidade. Mais do que o pagamento, a forma. Depois, as limitações da Praia da Marinha. Há praias que têm limitações que não têm a ver com as regras que foram definidas para o Covid, têm a ver com uma questão da derrocada das arribas. A Praia da Marinha tem esse problema também, como aliás algumas praias. Para que as pessoas possam estar na praia com segurança, não é? O nível de distanciamento em relação às arribas, sobretudo em alturas em que houve chuvas ou invernos mais rigorosos ou tempestades no mar, a riba pode ter alguns deslizamentos. Isso é monitorizado todos os anos pela APA e em contínuo, e portanto há alturas em que o espectro da praia não permite grandes oportunidades. E, portanto, nós também não podemos estar a pôr as pessoas em perigo. Lembramos-nos bem de um problema que houve aqui há não muitos anos, de uma queda do deslizamento numa arriba e a consequência que teve. Aquilo que tem sido feito, sim, para também não limitar as praias tanto, é o enchimento das praias. Portanto, é o reforço da areia que fica da área de areal que fica disponível para as praias, que é feito, não é todos os anos, porque também é bastante cara, mas que é feito com alguma regularidade. Tem sido feito até em algumas praias que são muito conhecidas, como a Dona Ana, etc. Mas pronto, aí há limitações que têm a ver também com segurança, e é o caso da Praia da Marinha e de outras. Sim, Vítor. Tem que ter o micro, senão a tradução não chega às cabines à distância. Só para complementar, peço desculpa, mas no ano 2020 agora, terminado já, fizeram portanto, isto vem de encontro ao que disse, só que é um contrassenso. Fizeram uma impermeabilização de solos a menos de 500 metros, estamos a falar no espaço APA, na Praia da Marinha, no parque de estacionamento, em Caságuas. Nós esperamos sempre que a chuva, que as intempéries não causem danos, como aconteceu em Albufeira há alguns anos. Mas na Praia da Marinha fizeram uma impermeabilização de solos no cimo da arriba, em que leva as águas a cair sobre uma arriba de 50, 60 metros. Portanto, aí estamos, quer dizer, ok, não deixamos as pessoas irem, mas depois estamos a fazer com que as arribas caiam. Quer dizer... Vítor, acompanho todas as preocupações, como foi dito, sou engenheiro do ambiente, mas confesso que não estando a trabalhar hoje na área em concreto, terei que me apropriar melhor dessa questão que refere. Não sei se é uma impermeabilização, como também se faz, ou uma consolidação de arribas que às vezes se faz e que tem a ver exatamente com a definição de um encaminhamento de cursos de água para não provocar o deslizamento das arribas, ou se está a falar de um parque de estacionamento, é uma coisa qualquer, que isso é pior, é diferente. Pronto. Outra questão que colocou e que é muito importante, que é o Algarve tem qualidade para oferecer também a um segmento mais elevado e deve caminhar tendencialmente nesse reposicionamento. Né? Não é mais turistas, mas é conseguir mais valor por turista. E é por isso mesmo que, se reparar, e trabalhou no aeroporto, que a British Airways, a Air France, que não voava há quantos anos, Vítor, para Faro, passou a voar o ano passado. A Lufthansa, que o ano passado, os primeiros 20 voos da sua reativação depois de confinamento, dos primeiros 20, lá estava Faro. E no relatório da Lufthansa vai ver que dos melhores resultados que teve no verão foi Faro. Aliás, como a Transavia e muitas outras. Apesar da desgraça que nos impactou, o Algarve compara bem com destinos concorrentes, não que queiramos o mal de ninguém, como é lógico, muito pelo contrário. Mas esta aposta em companhias de bandeira que pressupõem esse reposicionamento num turista que tem um poder económico mais elevado, tem sido feita, e não é só do nosso lado, é das próprias companhias aéreas e dos próprios operadores que estão também redescobrir essa oferta com maior valor acrescentado. A Inês também fala aqui da questão dos prémios pagos. Para que fique claro, fica registado, já o ficou até em televisão, a RTA e a ATA não pagaram nunca para ter um reconhecimento. É claro, estou a dizê-lo, o relatório de contas foi ainda agora apresentado, é transparente,
seja da ATA, seja da RTA, e portanto é muito fácil verificar isto que eu estou a dizer. Portanto, há aí uma confusão entre, há diferentes tipos de prémios, né? Tal como no cinema há os Oscars e depois há outros que nem por isso, né? Também há no turismo prémios que se destacam e prémios que são um ranking de uma revista naquele momento, fruto de uma campanha publicitária. E são realidades completamente distintas, certo? Também não é a mesma realidade um concurso para um destino ou um concurso para uma empresa, certo? Pronto, portanto, são estratégias comerciais. No caso, por exemplo, da World Travel Awards, nós fomos reconhecidos como o melhor destino de praia do mundo, pela primeira vez. Éramos recordistas de melhor destino de praia da Europa. Não investimos 1 cêntimo para ganhar. Depois de ganhar é que nós pagámos a estatueta, que é obrigatório para ter a estatueta física, aí tivemos que a pagar. Podíamos não pagar, não a tínhamos, não era esse o problema. Mas nós fomos reconhecidos com 2 milhões de votantes online. Agora, depois de ter isso, fizemos uma campanha em cima disso, claro que sim, claro que sim. Quando fomos reconhecidos, por exemplo, como melhor destino de golfe do mundo pela IATO, e aí quem vota são os operadores de golfe, que têm interesses muito maiores noutros destinos, não é? Como é lógico, nós temos 40 campos, é só comparar com... Nós estamos a concorrer com países, não é? E o Algarve ganhou porque tem ganho muitas vezes, porque realmente tem uma qualidade destacada. Portanto, prémios pagos, pelo menos para o destino Algarve, pagos pela RTA e pela ATA, é muito fácil ver nos relatórios de contas. Tem que ser transparentes, nem há hipótese. Agora, há estratégias de chegar ao cliente de outras formas. Neste momento, como eu disse, a nossa estratégia é a venda. É a venda do bilhete de avião, sobretudo. Essa é a maior garantia. E do ponto de vista do alojamento, alavancar também as próprias campanhas das empresas. Porquê? Porque é tudo mais ágil. É a pessoa chegar cá e é o vender o alojamento o mais rápido possível. Óbvio que também temos campanhas com operadores, temos campanhas com agências de viagens, como temos no ano normal. Óbvio que trouxemos, ainda agora trouxemos o movimento Save the Industry alemã, um movimento alemão que está a falar do turismo seguro e que vem ao Algarve com agências de viagens, com a empresa da especialidade, a FUV, que é a revista, a melhor revista, a revista com mais expressão na Alemanha do ponto de vista setorial, veio cá, esteve a retratar o Algarve dessa forma. Portanto, continuamos a fazer FAM-trips, press-trips, essa abordagem do marketing mix, não é? É sempre importante continuá-la, não há momento de pausa. Ela é adaptada em função do momento e da oportunidade, mas nunca desvirtuando aquilo que são as nossas características. Depois referiu aqui da diversificação da oferta. Nós há muitos anos que estamos o birdwatching não é uma coisa nada nova. Já há aí 30 anos que há ingleses que vêm cá ver, que são o maior mercado emissor de birdwatchers, para o Algarve ver, porque um dos pontos migratórios das aves é exatamente a zona de Sagres, não é? As zonas aquáticas como a Ria Formosa ou a Ria de Alvor têm especial apelo para a nidificação de várias aves, do ponto de vista natural, e depois vê-se muito melhor aves quando não chove. E como cá chove pouco, olha, por isso é que estamos a apostar num plano de eficiência hídrica. Também para o setor, para reutilizar, por exemplo, águas das hectares para rega de campos de couve, para melhorar a eficiência hídrica dos hotéis, energética também. Pronto, mas agradecer as vossas perguntas e estou à disposição depois desta intervenção também para falar convosco. Bom, então ficaríamos aqui a tarde toda a conversar, não é possível, temos um programa para fazer a gestão desse programa. Dava por encerrada esta conferência. Permite, sim, diga. Para já agradecer à organização e mandar um forte abraço a todos os nossos colegas de Espanha, França, Itália, Grécia. Franceses presentes.
também, e Roménia. E Roménia, que certamente também estão a atravessar momentos difíceis. Um abraço e que corra tudo pelo melhor. Estamos já muito perto de reativar a economia, com o plano de vacinação a avançar no espaço europeu. Portanto, desejar-lhes tudo de bom e desejar-lhes também que sejam bem-vindos ao Algarve. Muito obrigada. É isso que vamos fazer. Espero daqui a um ano estarmos a debater o tema aqui no Algarve, com o patrocínio da região de turismo do Algarve. Um ano depois, como é que estamos? Muito obrigada e até breve.